A todos a paz do Senhor, lição de número 2 para classes de adultos, lição para o dia 13 de outubro de 2024. É o canal Teologia Cristã em Foco trazendo as lições de classes jovens e adultos para você, tá bom? As promessas de Deus para Israel. Texto áureo. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, 3. Verdade prática: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido em Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Gênesis 12, de 1 a 3, Romanos 9, de 1 a 5, leitura bíblica em classe. Vamos lá? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Nesta lição, nós vamos estudar a respeito das promessas de Deus para a nação de Israel. O plano divino para tornar a descendência de Israel, a descendência de Abraão, uma grande nação, porque quando Deus chamou Abrão, lá de Ur dos Caldeus, ele disse: far-te-ei uma grande nação. Então, nós vamos, através dessas lições aqui, as promessas de Deus. Olha a capa aqui, você vê como ficou bonita. As promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa lição de número 2 fala sobre realmente a bênção de Deus para Israel, as promessas de Deus para Israel. A descendência de Abrão seria uma grande nação acompanhada de um testemunho espiritual importante. Agora eu pergunto a vocês, Israel hoje é uma nação próspera, abençoada e de grande importância no mundo? Sim, sim. No Oriente Médio, os olhares estão voltados para Israel porque muitos inimigos de Israel querem acabar com a nação, querem destruir. Porém, Israel tem uma promessa da parte de Deus. E diz que os que te abençoarem serão abençoados. Porém, os que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Essa primeira parte nos fala que a promessa da criação de uma grande nação. Essa grande nação é realmente a nação de Israel. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa primeira parte aqui fala realmente do que Deus prometeu para Abrão e como Deus cumpriu a sua palavra. Hoje nós temos uma nação próspera, pujante, uma nação abençoadíssima que ainda não se converteu ao cristianismo, porém é uma nação que teme ao Deus Todo-Poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, e confia que este Deus poderoso há de salvá-la. Então, meus queridos, outras promessas a Israel. Promessa de um filho a Abraão, promessa de um filho a Isaque, a promessa que
foi renovada a promessa do reino do Messias. Então, as promessas de Deus feitas a Abrão culminam na promessa de que o Messias viria para redimir Israel e a humanidade de seus pecados. E o que nós observamos aqui foi o que aconteceu. Deus cumpriu fielmente a sua palavra. Jesus Cristo nasceu da descendência de Davi e cumpriu o seu ministério, morreu na cruz do Calvário para nos dar a salvação eterna. Então, as bênçãos espirituais são demais, são grandes demais. Não são só bênçãos físicas e materiais, temporárias, porque se nós olharmos para a nação de Israel, nós vamos ver que é uma nação pequena no tamanho, até o seu território é pequeno, mas a sua importância é muito grande para o mundo inteiro. Agora mesmo está havendo lá conflito, não é, entre Israel e seus adversários, seus inimigos. Então, Deus cumpriu a sua palavra e Israel hoje é uma nação importantíssima para o mundo. Então, nós observamos aqui as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abrão, a Isaque e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno quando Jesus voltar em glória. Nós temos certeza que isso ocorrerá e a palavra do Senhor se cumprirá na sua plenitude. Enquanto Jesus não vem para cumprir toda a palavra de Deus, a igreja e Israel estão realmente como povos importantes para o mundo. Se todos os crentes estão se tornando semelhantes a Cristo, se todos os crentes professaram a fé e se uniram ao corpo de Cristo, então esta união deixa de lado todas as outras diferenças superficiais. Embora seja verdade que no corpo de Cristo, judeus, gentios, escravos, livres, homens e mulheres ainda conservam as suas identidades individuais, Paulo exalta a sua unidade. Todos vós sois um em Cristo Jesus. Todos os rótulos tornam-se secundários entre aqueles que têm a Jesus em comum. Tornar-se filho de Deus e tornar-se um em Cristo significa que aqueles que são de Cristo são descendência espiritual de Abraão. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então, as promessas de Deus são maravilhosas. E as promessas de Deus para Israel, nós vemos se cumprir cada dia. A Bíblia diz que, por fim, Israel será salvo quando se voltar para o Senhor e buscar a Ele de todo o coração. A Bíblia assegura que o remanescente fiel de Israel será salvo pelo libertador que virá de Sião. O remanescente que vai buscar a Deus, que vai suplicar, realmente receberá a libertação do libertador que virá de Sião. Observamos aqui uma momentânea queda de Israel, porque no Novo Testamento mostra claramente que Israel rejeitou como nação o Filho de Deus, rejeitou o Messias. A nação não conseguiu enxergar o papel da nação sacerdotal no meio de outras nações. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje. Muitas questões, vamos ver. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas até hoje? Válidas hoje. Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. E agora é que Israel está momentaneamente afastado daquela comunhão do corpo de Cristo, mas isso é por um tempo, porque de Sião virá o libertador e o remanescente fiel receberá, e então a Bíblia diz que Israel será salvo. A tristeza de Paulo por Israel por causa disso. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não reconheceram a Cristo como Salvador
Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus Cristo descende diretamente deles segundo a carne. Então, esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Mas nós cremos que Deus realmente cumprirá a sua palavra para com Israel, e a Bíblia assegura que seu remanescente será salvo quando o libertador voltar. As promessas de Deus para o seu povo Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó se cumprirá, porque já se cumpriu em parte, e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu reino glorioso, o reino milenar, ou milenial, né? O reino do milênio. Lembramos, então, meus queridos irmãos e amigos que ouvem nosso canal, que estão ouvindo nosso vídeo aí, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá, disse o Senhor Jesus. Aliás, disse o Senhor nosso Deus em Isaías 43:13. Então é muito importante crermos que Deus é poderoso para fazer cumprir a sua palavra. É só esperar que Deus é fiel para cumprir suas promessas. A todos, nosso muito obrigado. O nosso vídeo é apenas um vídeo com subsídios para a nossa escola dominical, a Escola Bíblica Dominical 2024. Nossos alunos devem prestar atenção às aulas, não é? Tanto os jovens como os adultos devem frequentar as suas igrejas, frequentar a sua classe de EBD, porque aqui nós oferecemos apenas subsídios, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Deus em Cristo continue abençoando a todos. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de falar do teu grande e infinito amor. Continua conosco, abençoa Israel, abençoa a tua igreja, abençoa a todas as nações também. Nós te apresentamos todos os povos. Assim, oramos e intercedemos por todos em nome de Jesus. Amém.